Deus abençoe a todos que estão ouvindo a Bíblia Sagrada em áudio. Se inscrevam no nosso humilde canal. Com Deus nada é impossível. Ative o sininho e ajude a compartilhar a verdade com o próximo. Livro de Daniel, capítulo 8. No ano terceiro do reinado do rei Belsazar, apareceu-me uma visão, a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio. E vi na visão, acontecendo, quando vi que eu estava na cidadela de Susã, na província de Elão, vi, pois, na visão, que eu estava junto ao rio Lai, e levantei os meus olhos e vi. E eis que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha duas pontas. E as duas pontas eram altas, mas uma era mais alta do que a outra, e a mais alta subiu por último. Vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente, e para o norte, e para o meio-dia, e nenhum dos animais podiam estar diante dele, nem havia quem pudesse livrar-se da sua mão. E ele fazia conforme a sua vontade, e se engrandecia. E, estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente, sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. E aquele bode tinha uma ponta notável entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro, que tinha as duas pontas, ao qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele, com todo o ímpeto da sua força. E o vi chegar perto do carneiro, e irritar-se contra ele, e feriu o carneiro, e lhe quebrou as duas pontas, pois não havia força no carneiro para parar diante dele, e o lançou por terra, e o pisou aos pés. Não houve quem pudesse livrar o carneiro da sua mão, e o bode se engrandeceu em grande maneira, mas, estando na sua maior força, aquela grande ponta foi quebrada, e subiram no seu lugar quatro também notáveis, para os quatro ventos do céu, e de uma delas saiu uma ponta muito pequena, a qual cresceu muito para o meio-dia, e para o oriente, e para a terra formosa, e se engrandeceu até o exército dos céus, e alguns do exército, e das estrelas deitou por terra, e os pesou, e se engrandeceu até o príncipe do exército, e por ele foi tirado o contínuo sacrifício, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra, e o exército lhe foi entregue com o sacrifício contínuo por causa das transgressões. E lançou a verdade por terra, fez isso, e prosperou. Depois, ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do contínuo sacrifício e da transgressão assoladora, para que seja entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados? E ele me disse: até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. E aconteceu que, havendo eu, Daniel, visto a visão, busquei entendê-la, e eis que se me apresentou diante uma como semelhança de homem, e ouvi uma voz de homem, nas margens do Lai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. E veio perto de onde eu estava, e, vindo ele, fiquei assombrado, e caí sobre o meu rosto. Mas ele me disse: entende, filho do homem, porque esta visão se realizará no fim do tempo. E, estando ele falando comigo, caí, com o meu rosto em terra, adormecido. Ele, pois, me tocou, e me fez estar em pé, e disse: eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque ela se exercerá no determinado tempo do fim. Aquele carneiro que viste com duas pontas são os reis da Média e da Pérsia, mas o bode peludo é o rei da Grécia. E a ponta grande que tinha entre os olhos é o rei primeiro, o ter sido quebrada, levantando-se quatro em lugar dela. Significa que quatro reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a força dela. Mas, no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, se levantará um rei, feroz de cara, e será entendido em adivinhações, e se fortalecerá sua força, mas não pelo seu próprio poder, e destruirá maravilhosamente.
e prosperará, e fará o que lhe aprouver, e destruirá os fortes, e o povo santo, e pelo seu entendimento, também fará prosperar o engano na sua mão. E no seu coração, se engrandecerá, e, por causa da tranquilidade, destruirá muitos, e se levantará contra o príncipe dos príncipes. Mas, sem mão, será quebrado, e a visão da tarde e da manhã, que foi dita, é verdadeira. Tu, porém, cerra a visão, porque só daqui a muitos dias se cumprirá. E eu, Daniel, enfraqueci, e estive enfermo alguns dias. Então, levantei-me, e tratei do negócio do rei, e espantei-me, acerca da visão. E não havia quem a entendesse.